aqui nesta noite para receberem a tua bênção, a tua graça, a tua misericórdia. Ó Deus, traz agora a tua unção, Pai. Traz agora o teu poder, o teu espírito, a tua virtude, a tua sabedoria, meu Pai. E que a unção do teu espírito venha tocar, venha fortalecer, não somente aqueles que estão aqui presentes, mas aqueles que nos acompanham também pela internet. Sejam abençoados, sejam guardados, sejam poderosamente abençoados nesse instante, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor. 2 Crônicas, capítulo 32. Segunda Crônicas, capítulo 32. Ezequias prepara-se para resistir a Senaqueribe. Amém? Os irmãos acharam? Vamos ler. Eu vou ler na corrigida e atualizada. Depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas, e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra. Pois diziam: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado, e sobre ele ergueu torres. Levantou também o outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou ao coração, dizendo: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Depois o versículo 9 fala que Senaqueribe afronta a Ezequias e ao Senhor. Depois disso, enquanto Senaqueribe, rei da Síria, com todo o seu exército, sitiava Laquis, enviou os seus servos a Ezequias, rei de Judá, que estava em Jerusalém, dizendo: assim diz Senaqueribe, rei da Síria: em que confiais vós para vos deixar de sitiar em Jerusalém? Acaso não vos incita Ezequias para morrerdes a fome e a sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante de apenas um altar vos prostrarei, e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos das terras? Acaso puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar
o seu país das minhas mãos? Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo das minhas mãos, para que vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos? Agora, pois, não vos engane Ezequias, nem vos incite assim, nem lhe deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos de meus pais, quando menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. Os seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, seu servo. Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Clamaram os servos em alta voz, em judaico, contra o povo de Jerusalém, que estava sobre o muro, para os atemorizar e os perturbar, para tomarem a cidade. Falaram do Deus de Jerusalém, contra os deuses dos povos da terra, obras das mãos dos homens. Porém, o rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo, que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes no arraial do rei da Síria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra. Tendo ele entrado na casa de seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Amém. Por favor, os irmãos, podeis assentar. Até aqui o Senhor nos ajudou. A palavra do Senhor diz que grandes coisas o Senhor Deus fez por nós, e por isso nós estamos alegres. Amém. Essa passagem na Bíblia, ela tem 3 referências na Bíblia. A primeira está aqui em 2 Crônicas, capítulo 37, ou melhor, capítulo 32, que nós lemos. A segunda referência está em 2 Reis, capítulo 18, do versículo 13 a seguir. E a terceira referência está no livro do profeta Isaías, do capítulo 37, versículo 1 até o versículo de número 38. Eu gostaria de compartilhar aqui hoje com vocês, que estão aqui, aqueles que nos acompanham também pela internet, que quantas vezes eu, você, nós nos encontramos com uma situação semelhante a essa que as pessoas aqui se encontraram. Note bem o que aconteceu. Primeira coisa, o rei Ezequias foi um homem, um rei, que de todos os reis de Israel, depois de Davi, creio eu que foi um dos reis, ou talvez o rei que mais temeu a Deus e mais andou na presença do Senhor. Um rei temente a Deus, um rei que buscava o Senhor, não somente ele, como também o rei Josafá. Eram homens tementes ao Senhor, que buscavam o Senhor, que levava o povo a temer a Deus, a buscar ao Senhor e a servir o Senhor. E às vezes nós achamos que porque nós estamos buscando a Deus, porque nós estamos servindo ao Senhor, às vezes nós achamos que porque nós estamos na presença do Senhor e estamos, mas agora eu aceitei Jesus, agora eu fui batizado nas águas, agora eu participo da ceia, agora eu oferto, eu dizimo, agora eu já li a Bíblia inteira, o Velho, o Novo Testamento, agora eu acho que o diabo não vai nem se importar comigo, eu acho que eu não vou ter mais problemas, mais dificuldades, porque agora eu adquiri bastante experiência na Bíblia. Eu quero dizer que isso, quem pensa assim está
tremendamente enganado. Por quê? Porque o ladrão veio senão roubar, matar e destruir. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e tenham vida com abundância. Mas não é porque nós somos batizados outra vez com o Espírito Santo, não significa que o inimigo não vai fazer as suas investidas. Porque quando nós começamos a preocupar o diabo, é quando ele começa a levantar contra nós. Você já ouviu falar que ninguém chuta cachorro morto? Hã? Ninguém chuta cachorro morto. Se você é um cristão, se você é um crente, se você é uma pessoa que teme a Deus e serve a Deus, mas você não incomoda o diabo, porque frequentar a igreja não incomoda o diabo, ofertar não incomoda o diabo, dizimar não incomoda o diabo, nós lermos a Bíblia não incomoda o diabo. Sabia disso? Não. E por que não? Incomoda ele quando nós começamos não a ler, mas começamos a obedecer a palavra de Deus. Porque quando nós começamos a obedecer a palavra de Deus, então nós começamos a servir ao Senhor. E por onde nós passamos, o nosso testemunho, a nossa vida, o nosso temor a Deus e a nossa aliança com o Senhor, faz com que as pessoas sejam, o ânimo das pessoas sejam o que? Restaurado. Aconteceu aqui com o rei Ezequias, porque diz a palavra do Senhor que o rei Ezequias, ele tinha autoridade quando ele falava, e quando ele falava ao povo, dizendo assim: irmãos, vamos fazer assim? Vamos, porque vocês são meus irmãos, unam-se a mim. E todos os homens a um se unia. Então você veja bem, entenda o que eu vou dizer. O rei Senaqueribe era o rei da Síria, e esse rei montou um grande exército, e por ele montar esse grande exército forte e poderoso, ele se achou no direito em que todas as nações, todos os povos lhes fossem submissos. E ele chegava às nações e diziam assim: olha, vocês vão ter que pagar tributo para nós, e se vocês não pagarem impostos para nós, nós vamos aí e vamos destruir o seu país, vamos matar pessoas. E eles matavam mesmo. Vocês vão ter que trabalhar para pagar imposto, você vai trabalhar para poder pagar impostos ao rei da Síria. E por onde aquelas pessoas passavam, por onde aquelas pessoas estavam, a ameaça de morte era constante. E diz que o rei Senaqueribe, ele era um homem exigente, e para não entrar num confronto, até o rei Ezequias, o rei de Judá, até decidiu pagar tributos, mandou muitas coisas para o rei, a ponto da exigência dele ser tão grande, mas tão grande, que ele chegou a retirar objetos, pertences de ouro da casa do Senhor, para mandar para Senaqueribe como impostos, para que o povo não entrasse em confronto. Chegaram a arrancar o ouro da porta, dos murais da porta da casa do Senhor, para mandar para Senaqueribe. Tudo isso para poupar o povo, porque ele sabia que se não pagasse aquele tributo, o rei faria com a nação de Israel o que fez com os outros povos. Mataram os outros povos, destruíram os outros povos, e era um exército muito forte, armado, e eles tinham um poder de guerra muito forte. Então o que acontece? Vamos protelando para não ter confronto, até que chegou uma situação que não tinha mais como controlar, uma situação incontrolável. Ele disse: eles vão querer
daqui a pouco nós não temos mais nada, daqui a pouco nós não temos nem a roupa do nosso corpo, porque esse homem vai levar tudo. Então o rei Ezequias convoca o povo e disse assim: pessoal, vamos resistir a esse exército. Está na hora de nós resistirmos esse exército, está na hora de nós fazermos guerra contra esse exército que tem nos roubado. Esse homem quer nos destruir, mas nós seremos destruídos de qualquer maneira, porque nós estamos enfraquecendo e empobrecendo a cada dia. Então só há uma maneira: resistir. Repete comigo, diga resistir. Ah, mas está fraco, diga resistir. Porque a Bíblia fala: resistir firme ao diabo e ele fugirá de vós. Aí o que acontece? A palavra de Deus fala que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra principados e potestades, hostes espirituais do mal, contra todas as regiões celestiais. Então o que acontece? De repente, este homem chama todos os homens, o povo, e diz: vamos resistir este exército. Vamos. Agora, eu queria que você prestasse atenção como que gente resiste. Porque às vezes a gente acha assim que resistir é só falar assim: enche o seu pulmão de ar e diga assim: demônio, eu te resisto. E o demônio sai fugido. Não é assim. Não é assim. Porque primeiramente a palavra do Senhor, antes de dizer assim: resistir firme ao diabo e ele fugirá de vós. Mas se você pegar o versículo antes disso, antes de dizer resistir firme ao diabo, ele diz: sujeitai-vos, pois, ao Senhor, e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando nós sujeitamos ao Senhor e resistimos do diabo, ele foge de nós. Nós vamos resistir este exército. Só que tem uma coisa: primeiramente o rei de Judá, o rei Ezequias, ele disse assim: olha, veja bem, se nós enfrentarmos ele do jeito que nós estamos, nós vamos perder. Primeiro, nós precisamos de armas. Convocou um grupo de pessoas e disse: olha, trabalhe, fabrique armas, fabrique escudos, todo material de guerra, flechas, lanças, arcos, faz armas com abundância. E os homens, começaram a trabalhar. Aí ele chegou e falou assim: agora eu quero um outro grupo de pessoas. Nós vamos construir, porque tem partes do muro que está quebrado, e desse jeito o inimigo vai invadir, porque existem brechas. Você está entendendo o que o Espírito de Deus está dizendo aqui hoje, irmãos? Primeiramente, a palavra do Senhor diz que nós precisamos de armas. O apóstolo Paulo diz: as armas da nossa guerra, da nossa peleja, não são armas carnais, materiais, mas são armas espirituais, porque através dela nós destruímos toda a fortaleza do diabo. Sabe qual é a maior arma que você tem na sua mão? Está aqui, é a palavra de Deus, é a espada de fogo, é a espada do Espírito. Sabe como que Jesus venceu o diabo quando foi tentado por ele? Como é que ele venceu? O que ele usou? A palavra de Deus. Sempre ele dizia para Satanás: está escrito, Satanás. E quando ele falava, era uma espada que saía da sua boca afiada e atravessava o inimigo e lhe dava vitória. Número 2, a arma poderosa que nós temos para nos defender, sabe qual que é? O escudo. O rei mandou construir muitos escudos, fabricar muitos escudos. Por quê? Porque o escudo
segundo o apóstolo Paulo, o escudo é a nossa fé. Porque com o escudo nós resistimos os dardos inflamáveis do maligno. Agora, não adianta você ter espada, não adianta você ter escudo, se as muralhas estão rompidas, se existem brechas, porque o inimigo vai adentrar. Você tem que ter resistência, e para você resistir, você tem que reconstruir aquilo que está destruído. Nós precisamos reconstruir. Você já pensou que às vezes o inimigo pode adentrar na sua vida e entrar na sua família, ou entrar em qualquer segmento da sua vida, porque está faltando nós refazermos relacionamentos. Às vezes a arma que nós vencemos, você tem que reconstruir aquilo que está caído. E o que está caído muitas vezes? A amizade, a comunhão, o amor, a misericórdia. Essas são as nossas muralhas que nós usamos para resistir. Quantas vezes uma pessoa chega e usa de amor, usa de misericórdia, de bondade. Nós temos que ser humildes demais para pedirmos perdão. Sabia disso? Você tem que ser humilde demais para você chegar numa pessoa, porque você fala, eu errei, e eu vou lá e vou me humilhar e vou pedir perdão. Você tem que ser humilde demais, e se você fizer isso, você vai reconstruir a muralha que está caída. Toda a muralha que está desfeita, só de você pedir perdão e receber o perdão. Se não receber, pelo menos você pediu, você fez sua parte. Você já reconstruiu as muralhas que estão caídas, e o inimigo não pode adentrar e atingir a sua vida. Agora, o mais curioso é que o rei Ezequias, quando reconstruiu a parte que estava caída, sabe o que ele disse? Vamos fazer uma nova muralha em volta da muralha que já existe, para reforçar ainda mais, porque se o inimigo derruba uma, nós ainda temos a segunda. Já que o assunto é resistência, então todos os homens se reuniram com ele, e todos trabalharam como uma formiga, para poder fazer uma nova muralha. E eu disse que você tem que ser humilde demais para pedir perdão. Agora você tem que ser muito mais humilde ainda, para liberar o perdão para alguém que venha pedir perdão para você, porque aí é mais difícil. Você pedir perdão, você vai lá e fala assim, olha, fulano, eu pisei na bola, eu errei, eu falhei, eu não sei onde que eu estava com a cabeça, eu estou errado, eu não podia ter feito isso, eu perdi minha razão, eu fiz isso, eu fiz aquilo, olha, você por favor, me perdoe. É fácil, não é tão fácil, mas é mais fácil do que quando você está certo, você é a vítima, você é o prejudicado, você é ofendido, você é o magoado, você é aquele que foi humilhado, que foi desprezado, você que foi alguém te prejudicou, alguém te ofendeu, alguém te magoou, e você fala, mas eu estou certo, eu não merecia isso, não podiam ter feito isso comigo, porque, sabe, eu aprendi uma coisa. Você sabe aonde que o diabo mais bate na nossa vida, e qual é o lugar mais fácil para ele entrar na nossa vida? É na nossa razão, é no nosso direito, é no nosso ego. Aquilo que você mais é cuidadoso, aquilo que você é uma pessoa que você fala assim, olha, eu não devo um fio de cabelo para ninguém, porque eu sou corretíssimo, eu sou uma pessoa muito honesta, eu não devo nada para ninguém. Eu costumo pagar minhas contas no final do mês. Agora quando é final de mês eu gosto de ir no banco, porque o banco não tem ninguém, eu vou lá e pago todas minhas contas.
Mas alguém fala, então você já pega todas as contas do mês que você não pagou durante o mês e paga no final do mês? Eu falo, não, eu pago todas aquelas que ainda vai vencer no mês que vem. Eu vou lá e falo, já vim pagar tudo. E pago tudo. Aí entra o mês, geralmente já não tem mais conta, já paguei tudo. Porque é assim que eu gosto de fazer. Agora, se alguém falar que eu sou desonesto, alguém falar que eu sou caloteiro, se alguém falar que eu sou uma pessoa, cuidado que ele é caloteiro, que ele é vigarista, que ele não paga os outros, eu vou ficar tão ofendido, porque eu sou tão correto, tão rigoroso nessa parte, que se alguém me falar, eu vou ficar muito dolorido, muito ofendido. E se o diabo tiver que me atacar, você acha que vai atacar na onde? Na onde ele me honra? Ou na onde ele sabe que ele vai me desonrar? E por que ele vai me desonrar? Se eu fizer alguma coisa errada, o diabo falar, também, o que mais eu queria? Eu aprontei agora, comi a carne, agora tem que roer o osso. Fazer o quê? Estão falando, mas eu mereço, né? O que eu posso fazer? Descobriram, eu fiz escondido, mas descobriram. Mas de repente o que acontece? Naquilo que você é mais reto, mais correto, mais sincero, mais honesto, aquilo que você mais toma cuidado, é zeloso, você vai policiar, você vai vigiar naquela área, o diabo vai atacar naquela área. Entendeu? Está entendendo? Quem está entendendo o que eu estou falando? Então foi isso que o rei Ezequias fez. Rei, a muralha está, beleza, tudo reconstruído. Ele falou, então vamos fazer outra em volta. Por quê? Porque nós queremos garantia, vigilância. Muito bem. Outra coisa que esse rei mandou fazer, preste atenção. Uma coisa que esse rei mandou fazer. Toda a cidade era cercada de fontes. O rei pegou e falou assim, olha, vamos cercar, fechar todas as fontes da cidade. Porque o inimigo ele é tão grande, mas tão grande, que ele vai rodear a nossa cidade. Não tem como nós sairmos daqui para nós comprarmos comida e nem água. Então nós vamos nos prever de alimento, vamos estocar alimento. E outra coisa, nós vamos até a fonte, uma fonte chamada fonte de Gion. Essa fonte de Gion, ela nascia numa caverna, era uma nascente que tinha numa caverna, no vale de Cedron, e era água natural, ela nascia. O que eles fizeram? Eles foram lá e lacraram a caverna, e eles construíram por baixo da terra, os homens de Ezequias, eles construíram por baixo da terra um túnel de 533 metros cavados. Foi um aqueduto que eles fizeram. Foi a maior obra feita na época, porque com a queda, a nascente, conforme a nascente caía, vinha por debaixo da terra e chegava até Jerusalém. É ela que sustentava no tanque chamado o tanque de Siloé, que significa enviado. Ela vinha por baixo da terra e chegava dentro de Jerusalém. Nós não temos que sair buscar água, porque a água vai chegar até nós. Agora, é fácil cavar, não é? É facinho, não é? Pega uma pá, pega uma enxada e a gente cava. Não, esses 533 metros foram cavados em rocha sólida, rocha, só pedra. E eles foram cavando, todos os homens se reuniram a ele, e vieram e fizeram isso por baixo da terra, cavaram um túnel, e fizeram aquele aqueduto que veio até dentro da cidade, e as fontes foram todas tampadas, porque ele disse, senão o inimigo vai nos cercar, e ele vai, porque tanta água para fortalecer o nosso inimigo? Tira a água do inimigo, mas nós teremos água dentro da nossa cidade.
E todo o povo se uniu a ele nessa obra. E depois que eles fizeram tudo isso, ele reuniu as pessoas que estavam ali, e ele disse essas palavras que nós lemos. Ele disse assim: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Depois que ele fez tudo isso, depois que ele fez todo esse preparo, esse revestimento, ele podia dizer: agora nós temos chance de lutar. Mas ele convocou o povo, ele disse assim: olha gente, agora nem ainda nós temos chance. Se o Senhor não for conosco, se o Senhor que nós servimos e tememos, se Ele não nos der essa vitória e não lutar a nossa luta, nós não podemos ganhar. Sabe por que Davi ganhou todas as lutas que ele lutou, as guerras? Porque ele disse: em todas elas o Senhor esteve comigo presente, e o Senhor guerreou as minhas batalhas, as minhas guerras. O Senhor me deu a vitória, dele vem a minha vitória. Agora, sejam fortes e sejam corajosos. O Espírito Santo aqui está falando com você hoje. Seja forte e seja corajoso. Por que você deve ser forte e corajoso? Porque existe um que está com você, que é maior do que aquele que vem contra você. Confia nele, porque ele dá a vitória e dele virá a vitória. E é Ele que luta as nossas pelejas, as nossas batalhas, e é Ele que nos dá a vitória, é Ele que nos dá as nossas conquistas, nas nossas pelejas, Ele que nos dá a vitória nas nossas batalhas. Aí vem o pior. Quando você achar que está tudo sob controle, eu tenho aprendido uma coisa. Às vezes alguém me procura desesperado, fala assim: pastor, eu estou com medo, eu não aguento mais, porque as coisas fugiram do controle. Fugiu do controle. Aí eu digo assim: fugiu do controle seu, mas não significa que tenha fugido do controle de Deus. Do controle de Deus não saiu, ainda está no controle dele. Entende? Agora, número 2, o rei Senaqueribe envia um mensageiro, e esse mensageiro chega. Toma cuidado, irmãos, com os mensageiros, viu? Tome cuidado com os mensageiros que vêm até você, porque os mensageiros, eles vêm, são enviados por Satanás. E os mensageiros, eles vêm, sabe para quê? Sabe o que o diabo sabe de uma coisa? O diabo sabe que com a fé você consegue tudo, mas o diabo sabe que se ele anular a fé, a dúvida e o medo no seu coração, você pode ter Deus do seu lado, mas você vai ser derrotado, porque o medo anula a palavra de Deus. E desse Deus, haja luz e houve luz, mas não houve incredulidade para desfazer e para anular a palavra do Senhor. Agora a Bíblia diz: a palavra que sai da boca de Deus não volta para trás vazia. Deus está falando, a palavra está saindo da boca dele. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Mas aquilo que você ouve na igreja, se você tiver dúvida no seu coração, a sua dúvida, o seu medo, a sua incredulidade vai anular a palavra que você tem ouvido e você tem recebido. Por isso que diz a Bíblia: quando ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Não endureça o seu coração. Agora, veja só, um mensageiro fez um estrago danado. Um mensageiro chegou e disse assim: povo de Israel, povo de Judá, eu sou o mensageiro do rei Senaqueribe, e venho da parte dele dizer que vocês vão ser destruídos, porque o nosso exército é mais forte do que os seus. Eu venho aqui para dizer que vocês confiaram e acreditaram em Ezequias, mas Ezequias é um mentiroso. Ele vai confinar vocês aí, nós vamos cercar vocês, e vai chegar uma hora que a sua água acaba, e vai chegar uma hora que a sua comida acaba. Na verdade, irmãos, eu já falo isso já. O inimigo diz: olha, a tua água vai acabar e você vai morrer de sede, a tua comida vai acabar e você vai morrer de fome. É isso que o seu rei vai fazer com vocês. Mas o que eu quero dizer para você, irmão, o maior de tudo é que o inimigo, ele não sabe aquilo que você preparou, aquilo que você faz. O inimigo diz: a tua água vai acabar, mas o que ele não sabe é que existe um canal que vem subterrâneo e traz a água, e a água não vai cessar nunca. O inimigo pode dizer assim: você vai ser destruído, mas será que ele esqueceu que existe um canal? O inimigo diz: você vai morrer de sede. Aí você fala assim: mas a palavra diz: aquele que tem sede, vem a mim, e eu darei da água da vida, e você nunca terá sede. Você morrerá de fome. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Não é como os seus pais que comeram o maná no deserto e morreram, mas quem comer o pão da vida nunca terá fome e viverá para sempre. Olha o quanto que nós estamos em vantagem com o nosso inimigo. O inimigo diz assim: olha, o rei mente. Olha a astúcia do inimigo. Ele disse: o rei Senaqueribe mandou dizer para vocês que ele já até sabe a maneira que o rei Ezequias, a maneira que ele enganou, a palavra que ele usou, as palavras que ele usou para enganar vocês, para iludir vocês. Por acaso ele não disse assim: confie no Senhor nosso Deus e o Senhor nos dará a vitória? Ele não disse isso? Só que tem uma coisa: nós enfrentamos todas as nações da terra que resistiram a nós, e nós destruímos todas as nações e todos os seus deuses. Não existe nação, não existe exército, não existe Deus na terra que a gente não venha vencer. E assim como nós vencemos os exércitos, venceremos o seu exército. E assim como vencemos os deuses da terra, dos homens, também venceremos o Senhor teu Deus. E tem a passagem em Isaías que ele diz assim: por acaso o rei Ezequias não citou para vocês que esse Deus é forte? Porque ele começou a blasfemar contra o Senhor, ele começou a fazer blasfêmias contra o Senhor. Ele disse: por acaso ele não disse uma história mentirosa e ridícula para vocês, que o Senhor Deus de vocês livrou o povo do Egito e venceu o faraó? O povo... Só que eu vou dizer uma coisa para vocês: sabe por que o Deus de vocês venceu o faraó? Ele fala lá: porque faraó era um homem fraco. Ele era tão fraco, mas tão fraco, ele diz isso, que se você pegasse uma cana moída, amassada, uma cana macetada, e você fosse na direção dele, você atravessaria a mão dele com a cana moída, com uma cana amassada.
uma cana torcida, porque o faraó, ele é um fracassado. Por isso que o seu Deus venceu. O seu Deus não vence forte, só vence coisa fraca. E o povo ficou meio assustado, amedrontado. E quando esse inimigo viu que as suas palavras pôde trazer um abalo nos homens, o que eles fizeram? Escreveram cartas. Tudo isso escrito por cartas, sabe por quê? Panfletos, cartas, mensagens. Iam entregando, escreviam entregando. O seu Deus não é forte, o seu Deus não te dará vitória. Vocês vão perder, porque vocês confiam num Deus, e esse Deus não tem poder, não tem força. Esse Deus é igual aos deuses dos homens, porque os deuses dos homens são criação das suas mãos, e eles são destruídos. Como os homens são destruídos, os deuses também podem ser destruídos. Não existe Deus que não possa ser destruído, inclusive o Deus de Israel, o Deus de Jerusalém, o Deus de Jacó, porque o seu Deus é igual aos deuses da terra, é tão fraco como os deuses desse mundo. E agora todo aquele exército que estava armado, protegido por 2 muralhas, armado com espadas, armado com escudos, homens que estavam encorajados para guerrear e vencer, homens que estavam guardados porque tinha mantimento, porque tinha água, porque tinha tudo o que eles precisavam para suprir as suas necessidades naqueles dias que a cidade estava sitiada, estava cercada. Aí aqueles homens começaram a olhar o exército numeroso e disse: nós somos em menor número. Aí estes homens, eles destroem até deuses. Como que nós poderíamos enfrentá-los e destruí-los? Então houve um desânimo naquele povo. Então aquele exército que tinha cavado rocha e aberto túnel no meio da rocha, no meio da pedra maciça, pedra sólida, agora já não tinham tanta força mais. Homens que reconstruíram muralhas e construíram uma segunda muralha, já não tinha tanto ânimo e tanta força. E quando o povo desanimou, Ezequias falou: agora nós perdemos. Agora nós perdemos. Porque como que nós vamos enfrentar o inimigo se o povo está sem força, sem coragem, sem ânimo? Você está entendendo o que o Espírito Santo está dizendo aqui hoje? Que se você não tiver força, não tiver ânimo, não tiver coragem, como você vai enfrentar o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas? Aparentemente ele é maior do que nós, aparentemente ele é mais forte do que eu e você, aparentemente ele pode ter muito mais, talvez até mais de estratégia do que nós. Acredito que não, porque as coisas que o diabo faz nos é revelada, mas as coisas que nós fazemos não lhes é revelada, porque quem nos dá as estratégias é o Espírito Santo, e o diabo não tem o Espírito Santo para entender as coisas que são de Deus, as coisas que vêm do alto. Quando o rei não sabia mais o que fazer, o rei foi buscar o profeta Isaías. Ele pegou aquelas cartas, ele pegou todas aquelas cartas e foi até o homem de Deus, o profeta Isaías, e disse: olha o que eles disseram de nós, o que eles disseram de mim, o que eles disseram do nosso Deus, e o povo não tem mais ânimo para a guerra, o povo não quer mais sair para guerrear, o povo está desencorajado, o povo está amedrontado, o povo está intimidado. E agora, Isaías, o que nós vamos fazer? O profeta Isaías responde para ele, diz assim: rei Ezequias, só existe uma coisa a nós fazemos.
pega as suas cartas e vamos para a casa do Senhor. Vamos para o templo. Você fez toda a sua parte, você já fez tudo que você tinha que fazer. O Espírito Santo está falando com alguém aqui, porque talvez você fale, eu não sei mais o que fazer, porque tudo o que eu podia fazer eu já fiz, agora eu não sei mais o que fazer. Tudo que for humanamente eu já fiz, não tem mais o que fazer, já está tudo feito. Quando Jesus fez o que tinha que fazer humanamente, tudo o que ele tinha que fazer, quando não havia mais nada para fazer e tudo estava feito, sabe o que ele disse? Pai, está tudo consumado, está tudo feito. Agora nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E o rei Ezequias, juntamente com o profeta Isaías disse: rei, vamos para a casa do Senhor. Por isso, irmãos, nós nunca devemos nos afastar da casa do Senhor, nunca devemos afastar da casa do nosso Deus, porque quando os dias estiverem difíceis, e diz a palavra que quando eles entraram na casa do Senhor, Isaías, 2 Reis, diz assim, que ele espalhou todas as cartas diante do Senhor. Ele disse: Senhor, olha o que falaram de mim, olha o que estão falando de Israel, e olha o que estão falando de ti. Senhor, para nós hoje é dia de angústia, porque os homens lá fora estão chorando. Os homens lá fora estão dizendo: hoje é dia de angústia, é dia de choro, é dia de dor. Ele disse assim: hoje é dia de vergonha. Os homens estão dizendo lá: hoje é dia de vergonha, porque nós vamos morrer, porque nós vamos perecer, porque acreditamos no nosso Deus. E agora vem um aí que diz ser destruidor de deuses. Aí o rei levantou a voz e diz: agora, Senhor, nós entregamos nas tuas mãos, porque este homem diz que ele destrói todos os deuses que existem na terra, e ele jurou que vai te destruir. E disse a palavra do Senhor, que enquanto o rei levantava a sua voz e clamava ao Senhor, enquanto o profeta Isaías estava lá clamando ao Senhor e invocando o poder de Deus, invocando o nome do Senhor, a palavra de Deus diz assim: então o Senhor, versículo 21, então o Senhor enviou um anjo. Esse homem diz que pode destruir Deus, não pode? Deus falou: eu não vou nem entrar nessa briga. Eu vou pegar um anjo. Não mandou arcanjo Gabriel, Miguel, mandar um serafim, um querubim, mandar um dos 24 anciãos. Não. Manda um arcanjo. Não. Vou mandar 12 legiões de anjos. Não. Eu vou mandar 2 legiões de anjos. Também não. 1 legião? Não. Meia dúzia de anjos? Não é preciso. O Senhor apontou para um dos anjos, porque existem miríades e miríades de anjos, multidões de anjos, mas o Senhor apontou o dedo para um, falou: você, vem cá. E o anjo, naquela multidão de anjos, veio um só. E o Senhor disse: desce na terra e destrói todo aquele exército. E diz a palavra de Deus que o anjo desceu. Todos os cadáveres ficaram caídos no chão. E a hora que o rei Senaqueribe olhou
o exército poderoso dele. O exército poderoso dele que destrói Deus e destrói exércitos, e são os homens mais valentes e mais fortes que existem na face da terra, foi derrotado por um anjo. Um anjo. Por isso que o Senhor disse: não temas, porque eu sou o Senhor dos exércitos. Não tenha medo, porque a tua batalha é minha batalha, e a tua peleja é a minha peleja, porque eu sou o Senhor dos exércitos. Eu compro a sua briga. Se você chegou aqui hoje como o profeta Isaías, se você que está em casa hoje está como o rei Ezequias, está disposto a entregar a sua luta, a sua peleja, para que o Senhor seja o Senhor da sua batalha. Ainda que o seu Deus está sendo colocado à prova, ainda que estão dizendo: o seu Deus não serve, o seu Deus é fraco, o seu Deus não pode, o meu Deus é forte. E se Deus vai falar assim, Ele vai esnobar, Ele vai falar assim: eu vou mandar um anjo só, um. Todo o exército dele foi arrebentado, acabou. E a hora que Senaqueribe viu aquilo, a hora que o rei Senaqueribe viu aquilo, ele é que ficou envergonhado. E o que ele fez? Fugiu. E foi, aonde que ele foi? Para o templo do seu Deus. E a hora que ele entrou, ele disse: eu vou clamar o meu Deus agora, para que o meu Deus duele com o seu Deus. E a hora que ele entrou no templo para clamar, o Senhor moveu sobre os filhos dele, os próprios filhos dele entraram no templo e pegaram o pai, e os próprios filhos mataram Senaqueribe. Ele foi morto pelos próprios filhos dele. Por quê? Porque o Senhor moveu para que os próprios filhos matassem. Você está achando que você é forte? Você está achando que você é poderoso? O Senhor falou: eu posso fazer o teu filho te matar. Você acha que você pode contra Deus? Não pode, porque o Senhor dos exércitos, Ele é poderoso. Ele é o Senhor das nossas batalhas, é o Senhor das nossas guerras, é o Senhor das nossas conquistas. E a palavra diz: agindo eu, quem impedirá? Quem poderá impedir o braço do Senhor de agir? Vamos colocar em pé. O anjo do Senhor destruiu naquele dia 185 mil homens valentes. Que o exército dele só tinha gente valente, não tinha gente medroso, não tinha gente covarde, mas só tinha valente. Se tivesse mais, tinha destruído mais também. Podia ser um exército muito maior. Não importa aqueles que venham contra ti. Mas quando o Senhor disse para Abraão: o teu inimigo virá por um caminho, mas terá que fugir por 7 caminhos, Deus não estava brincando. E é isso que Deus está prometendo na sua vida. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, deixa o Espírito Santo agora tocar em você. O Senhor vai enviar o anjo dele para lutar. O Senhor vai enviar o seu anjo para lutar, para combater o seu combate. Feche os seus olhos agora. Poderoso Deus, maravilhoso é o nome do Senhor. Ó Deus, em cuja presença nós estamos. A tua palavra, Senhor, diz que não é por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Ó Deus, estenda as tuas mãos agora, Senhor, e derrama, Senhor, a tua unção, o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia, o teu espírito. Ó meu Deus,
cada vida que chegou aqui hoje, Senhor, ou aqueles que nos acompanham, nas suas casas, no seu trabalho. Senhor, talvez hoje, essas pessoas estão dizendo hoje para nós, tem sido o nosso dia de angústia, o dia de vergonha, o dia de tristeza. Mas, Senhor, alcança agora, Senhor. Oh, meu Deus, estende as tuas mãos agora e começa, Senhor, oh Deus, visitar essas vidas. Visita, Senhor, cada vida que está aqui hoje. Oh, meu Deus, aqueles que nos acompanham pela internet. Meu Deus, começa agora a tocar, Senhor. Começa agora, Senhor, oh Deus, estender as tuas mãos, ó Pai. Visita, Senhor, cada coração, cada vida. Veja agora, Senhor, as ameaças que essa vida tem recebido. Quantas pessoas que têm dito, o teu Deus não é forte, ou quem tem dito, aqueles que dizem, onde está o seu Deus, porque tal coisa está acontecendo na sua vida. Onde está o teu Deus? Onde está o Deus que você diz que crê, que você confia? Você diz que serve um Deus forte, você diz que serve um Deus poderoso. Onde está o seu Deus? Por que Ele não faz isso por você? Senhor, veja agora, Senhor, como orou o rei. Veja as ameaças desse povo. Veja, Senhor, aquilo que eles estão falando e a maneira que eles estão tentando nos desencorajar, dizendo que o Senhor não é Deus, que não é forte, que não é poderoso, mas nós cremos que o Senhor é Deus, é poderoso, e o Senhor é o Criador dos céus e da terra, é o nosso Deus, não é semelhante aos deuses dos homens. O rei Ezequias disse: os deuses dos homens são fabricação das suas mãos, são deuses de pedra, são deuses de ouro e de prata, mas o nosso Deus é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o Deus que fez os céus e fez a terra, é o Deus que tem todo o poder e toda a majestade, toda a autoridade. Senhor, visita o teu povo agora, Senhor. Meu Deus, dá vitória a essa pessoa que chora, talvez essa pessoa que chegou aqui hoje dizendo: mas eu não sei nem o que fazer mais, porque eu já fiz de tudo, todos os meus recursos, tudo aquilo que eu podia fazer humanamente eu já fiz, eu não sei mais o que fazer. Senhor, essas pessoas que chegaram no seu limite, essas pessoas que já não sabem mais como agir, agora, Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor. Envia a tua unção, envia, Senhor, o teu poder. Meu Deus, tu és o Senhor dos exércitos. Senhor, talvez este Senaqueribe na vida de muitos daqui tem sido uma enfermidade, uma doença, um mal, uma enfermidade. Talvez na vida de muitos pode ser, Senhor, o desemprego. Talvez na vida de muitos pode ser, Senhor, um problema na família. Talvez para muitos hoje, Senhor, o que tem afrontado ele seja, Senhor, um problema financeiro, econômico, ou seja, um problema profissional. Não importa a área, pode ser sentimental, espiritual, mas o Senhor é o nosso Deus, é o Senhor das nossas batalhas, é o Senhor das nossas pelejas, é o Deus da nossa conquista. Senhor, visita o teu povo agora, Senhor, visita agora, meu Deus, e com poder, guerreia as nossas pelejas, guerreia as nossas batalhas, e mostra que tu és o nosso Deus. Mostra, Senhor, que não existe outro além de ti, Senhor, que tu és o Deus da nossa batalha, o Deus da nossa peleja. E a tua palavra diz: agindo eu, quem impedirá? Quem impedirá? Traz agora, Senhor, a tua unção. Traz agora, meu Deus, o teu poder, Pai. Traz agora, Senhor, a unção do teu Espírito. Meu Deus, dá vitória para o teu povo nesta noite, Senhor. Como muitos têm buscado, Senhor.
Quantas pessoas que têm buscado, tem, Senhor, está desanimado, meu Deus, porque já fez tanta coisa, e ainda assim, Senhor, se sente fraco, se sente debilitado diante do problema, se sente, Senhor, tão pequeno diante da afronta, do problema que nos assola. Mas eu creio, Senhor, que nesse instante o Senhor está se levantando para trazer a vitória para o teu povo, em nome do Senhor Jesus. Que esta enfermidade desapareça, que este mal desapareça, que essa doença desapareça, cessa hoje, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Restaure essa família, Pai, restaure esse casamento, meu Deus, restaura este lar, meu Pai, coloca por terra este inimigo, Senhor, que veio, Senhor, para trazer a destruição, em nome do Senhor. Hoje, o que aparentemente pode ser um dia de angústia, dia de vergonha, dia de choro, possa se transformar em dia de alegria, de júbilo, de gozo. Meu Deus, estenda as tuas mãos agora, Pai, e todas as pessoas que estão aqui possam sair daqui hoje restauradas, transformadas, movidas pelo poder do teu Espírito, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga amém. Levanta a sua voz, diga: Senhor meu Deus, eu ouvi a tua palavra, e eu creio que neste dia as minhas forças estão sendo restauradas, o meu coração está sendo restaurado, porque eu estou na tua presença, clamando pelo teu poder. E eu sei que assim como o Senhor lutou, venceu a peleja do rei Ezequias, também sei que hoje o Senhor está vencendo a minha batalha, a minha peleja e a minha guerra. Eu tomo posse em nome do Senhor Jesus. Eu declaro que o meu Deus é vitorioso, é vencedor, é poderoso, está acima de todos os deuses, porque Ele é o Senhor. Amém. Aplauda o Senhor o mais alto que você puder e declare a sua vitória. Aplauda a sua vitória nessa noite. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Graças a Deus. Podemos dizer que até aqui o Senhor nos ajudou, porque Ele fez grandes coisas por nós. Amém? Irmãos, não esqueça, terça-feira nós estaremos aqui. Domingo, Santa Ceia do Senhor. Venha participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar a todos, em nome do Senhor Jesus. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós hoje e para sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Toda a glória